Shalom Aleichem, a paz seja sobre vós. Mas qual o significado de Shalom no hebraico? Qual o significado dessa paz? Qual a sua relação com Jesus? Qual a relação de Shalom com a expressão corrente hoje? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O desafio também de receber Shalom e transmitir Shalom. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Peço a vocês, fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar essas mensagens, deem like, compartilhem, nos ajudem a transmitir essa mensagem. Então, passemos ao significado de Shalom. A palavra Shalom significa paz, tranquilidade, serenidade, calma. E alguns contextos também vai ter o sentido de prosperidade, bem-estar, felicidade. Em Isaías 9:6, temos a profecia sobre o Messias e diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Parece ali Shalom, traduzido por paz. E temos alguns momentos assim, que Shalom é traduzido por paz. Aí, em Jeremias 29, a NVI traduziu em Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29:7. E por que então que a NVI, por exemplo, traduziu por prosperidade, a João Ferreira traduziu busquem a paz da cidade em Jeremias 29:7? Porque vamos refletir na origem da palavra Shalom. Sua origem é o verbo Shalem. Só que o verbo Shalem tem vários significados. O primeiro significado de Shalem significa ficar inteiro, completo, ileso. Então, o primeiro significado do verbo é essa ideia de ficar inteiro. Essa ideia de inteireza, completude. Por exemplo, podemos citar o Jó, capítulo 9, versículo 4, que diz assim na tradução NVI: quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? No hebraico está escrito assim: Mi hiksha elav vaishlam. Tá vendo? Vem o verbo Shalem, traduzido aqui por sair ileso. Ou seja, quem tentou resistir a Deus e saiu dessa tentativa inteiro. Quem que tentou fazer oposição a Deus e saiu ileso. Quem que tentou resistir e saiu completo. E é o verbo Shalem que aparece ali. O verbo tem também a ideia, como o verbo tem essa ideia de completude, então nós vamos ter o sentido mesmo de terminar, acabar algo. Por exemplo, 1 Reis 7:51. Terminada toda a obra que Salomão realizou, e aí
a frase continua. No hebraico está escrito, né? Vatishlam kol hamlacha, ou seja, e terminada toda a obra, né? Notem, né? Vatishlam, ou seja, o verbo shalem em uma outra forma dele. E ali foi traduzido por terminar. Em alguns momentos, nos livros dos reis, em outros livros da Bíblia hebraica, o verbo shalem vai ter esse sentido mesmo, de completar, terminar uma obra, terminar os dias, terminar o reinado. Mas shalem também tem um sentido, alguns outros sentidos são manter, conservar ou pagar, devolver, ressarcir, restituir, compensar, retribuir, indenizar. Por exemplo, né? Jó 8:4, né? 8, versículo 4, na NVI, diz assim: se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então aqui o verbo foi traduzido por restaurar, restabelecer, né? Que interessante, né? Porque o verbo aqui tem um sentido de restabelecer, restaurar, se você for íntegro, Deus te restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então o verbo também tem esse sentido de restaurar, restabelecer. Olha que coisa interessante. Olha o sentido também, irmãos e irmãs, de pagar, né? Êxodo 21:36. Este terá que pagar boi por boi. Então tá lá no hebraico, né? Shalem yeshalem shor tahat hashor. Note que aqui o verbo shalem foi traduzido, bem traduzido, né? Na NVI, por pagar. Tem a ideia também de retribuição, né? Dar, né, o merecido, né? Isso podemos ver, né, em alguns trechos, né? Também veio do verbo shalem, podemos citar também o adjetivo, né, shalem, que também significa completo, íntegro, são, terminado, acabado. Por exemplo, né, nós temos em Gênesis 34:21, né, esses homens são de paz, né? Temos também pedras intactas ou pedra inteira, né? Nós temos lá em 1 Reis 6:7. E por que eu digo isso, irmãos e irmãs? Porque então nós podemos notar que shalom vem desse verbo que primeiramente significa o quê? Como esse adjetivo, né? Shalem. Significa o quê? Completo, inteiro, né? Gênesis 33:18 traduz: Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém. Ou seja, Jacó chegou são, inteiro, à cidade de Siquém. E por que então que eu falei tudo isso, irmãos e irmãs?
Porque então Shalom traz primeiramente essa ideia de completude, inteireza. Por isso que alguns vão então falar essa expressão, olha, Shalom significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, né? Nos profetas, nós vemos que tem esse sentido mesmo em alguns profetas, quando vão falar da vinda do Messias, eles vão dizer isso, por isso que Isaías, né, Jeremias e outros vão trazer Shalom com essa ideia mesmo, né? Uma ideia nesse sentido, né? Que o Messias, sim, ele viria trazer essa completude, esse bem-estar completo. Ele traria, né, um tempo, né? E ele conseguiria mesmo, quando a gente pensa nada fora do lugar, porque o Messias viria para colocar as coisas no seu devido lugar. Sim, o Messias vem para restaurar, para, né, transformar aquilo que está quebrado e promover uma completa restauração. Sim, e aí nós vemos essas profecias no profeta, nós vemos Shalom ser usado num sentido parecido com essa expressão mesmo, mas com a vinda do Cristo, do Messias. Ele promoveria essa restauração, ele, de fato, viria tratar os lugares quebrados, os corações quebrados e promover cura e restauração. Ele traria um tempo de abundância. E por isso nós vemos que quando Shalom foi empregado ali em Jeremias 29:7, a João Ferreira traduziu busquem a paz da cidade, mas a NVI traduziu por busquem a prosperidade da cidade. Porque sim, Shalom tem um sentido dessa completude, Deus te dá numa completude. Uma completude que seria, sim, um bem-estar, uma ideia de prosperidade, não apenas material, mas espiritual, emocional, psicológica. Um bem-estar, né? De você ter aquilo que você precisa para a vida, né? Por isso que alguns pensam mesmo nessa ideia. O que precisamos para a vida? Precisamos de saúde, paz, certa prosperidade para nos mantermos, para conseguirmos manter a nossa família. E por isso, ali, a NVI bem traduziu, porque no contexto tem um sentido de uma prosperidade mesmo. Ore para que a cidade tenha prosperidade, tenha um shalom, tenha uma completude mesmo, uma tranquilidade para que os comércios, os empreendimentos funcionem. Tenha, né, uma tranquilidade para que aí vocês possam trabalhar, manter a vida de vocês lá na cidade na qual vocês vão morar, ali no cativeiro. Então, Shalom tem esse sentido. Mas qual a relação, então, com a paz relacionada a Jesus no Novo Testamento? Por exemplo, podemos citar Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus por meio de Cristo.
ou como as Bíblias católicas traduzem, estamos em paz com Deus por meio do Cristo, né? Por meio de Jesus. E olha que interessante, né? Paulo dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Cristo. Então, agora, por meio do Cristo, temos paz com Deus. E que interessante, né? Se a gente pensar a tradução católica, estamos em paz com Deus por meio do Cristo. É interessante porque já se refere a um sentido que nós vimos de Shalom, que é a ideia de restaurar. E, de fato, nós cremos em Jesus como sendo o Filho de Deus e como sendo o Messias prometido pelos profetas da Bíblia hebraica, nós cremos. E cremos sim que por meio do Cristo, Cristo restaurou e restaura a comunhão do homem com Deus. Cristo veio para restaurar essa comunhão, né? E uma vez restaurada essa comunhão do homem com Deus, aí sim temos essa paz, gozamos desta paz. Por quê? Primeiro, como traduzem os tradutores das Bíblias católicas, primeiro porque estamos em paz com Deus. A nossa dívida foi paga. E olha que interessante, estamos em paz com Deus. Olha como a tradução católica, mesmo sendo o verbo ekomen ou erchomen no grego, que no literal ali de Romanos 1, o sentido é ter, né? Por isso que as Bíblias protestantes traduziram por temos paz com Deus. Mas por que as Bíblias católicas traduziram por estamos em paz com Deus? Por quê? E como isso dialoga com o sentido da palavra hebraica shalom? Por quê? Como dialoga com o verbo shalem? Porque vocês se lembram que nós citamos aqui Êxodo 21, 3, pagar boi por boi? O verbo shalem significando pagar. E por que, né? Paulo está dizendo, né? Agora justificados nós estamos em paz com Deus. Por quê? Cristo veio e pagou a nossa dívida. Cristo veio, Cristo que é o sacrifício, né? O próprio sacrifício, o cordeiro que se sacrificou por nós. Por isso, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio do Cristo. Por quê? Depois do sacrifício de Cristo, Cristo pagou a nossa dívida. E agora, se temos fé no Cristo, se cremos no seu sacrifício, estamos em paz com Deus. Já não há mais condenação para nós diante de Deus. Já não há mais culpas. O nosso pecado já não mais nos condena, porque Cristo pagou a nossa dívida. E o fruto desse pagamento é estarmos em paz com Deus, porque a nossa relação com Deus foi restaurada por meio do Cristo. E eu falei sacrifício, sabe por quê? Irmãos e irmãs, pasmem. Pasmem no que vou dizer agora, pasmem. A palavra sacrifício no hebraico, há uma palavra sacrifício que é derivada do verbo shalem, que é da mesma raiz de shalom, que é a palavra shelem.
que significa sacrifício, como em Amós 5:22, né? Que interessante, Shelem, sacrifício. E Cristo promoveu esse Shelem, porque ele se sacrificou por nós. Ele é o cordeiro sacrificial que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Morreu em nosso lugar e agora estamos em paz com Deus. Mas também, por que então que Romanos 5:1 foi traduzido, né, nas nossas Bíblias protestantes por temos paz, né, com Deus, né, justificados por Cristo, né, justificados, né, pela fé, né, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no grego, o verbo que é traduzido nas Bíblias católicas por estamos, nas Bíblias protestantes, ele é traduzido por temos, por quê? Porque é o verbo ekomen, ou na pronúncia mais clássica, erromen, que ao pé da letra significa o verbo erro, ou eco, ele significa ter. Por isso que nas Bíblias protestantes foi traduzido por temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, porque é muito profunda essa tradução também e maravilhosa, porque agora na comunhão com Deus nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de Cristo. Temos paz no nosso relacionamento com Deus. Temos paz em Cristo. Cristo vai dizer em João: a minha paz eu dou a vocês. Temos paz. Porque, irmãos e irmãs, nós também cremos que o Cristo, ao restaurar a nossa comunhão com Deus, nós cremos também que Cristo nos dá paz na alma. Não apenas a paz de gozarmos uma completude no sentido de uma prosperidade, né? Como muitos pregam, puxando mais para esse lado da prosperidade, um nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Muitos puxam para esse lado por causa do que já dissemos nesse vídeo, né, da ideia de prosperidade. Mas podemos refletir hoje no sentido dessa paz, a paz que Cristo nos dá na alma, na mente, no coração. Aos corações quebrados, irmãos e irmãs, amigos e amigas, a vocês que estão com os corações quebrados hoje, saiba que Cristo, por meio de sua paz, pode restaurar esse coração seu e devolver esse coração à sua inteireza, à sua completude. Você que sente falta na alma, falta de paz, falta de alegria, falta de um sossego interior, de uma tranquilidade interior, saiba que essa paz, Shalom, ela vem trazer, cada dia que vamos nos aproximando de Deus por meio de Cristo, não apenas frequentando, irmãos e irmãs, uma igreja, não é apenas isso,
frequentarmos uma igreja evangélica, cantarmos hino, não. É buscarmos essa comunhão com Deus, irmãos e irmãs. Buscarmos mesmo um relacionamento íntimo com Deus, lendo as Escrituras, orando, buscando viver o que Cristo nos ensina em seu Evangelho, buscando viver o que Cristo nos ensina no seu Evangelho, e aí sim, crescendo numa comunhão espiritual com Deus, a nossa vida vai se tornando completa. Não porque nada nos falte. Pode até faltar, muitas vezes. Temos faltas, sim. Faltas na nossa vida financeira. Atravessamos crises financeiras. Nos falta dinheiro. Nos falta até muitas vezes a saúde. Muitas vezes nos faltam amigos. Mas essa paz é a de nos sentirmos completos. Completos mesmo quando nos faltar tudo. É uma paz espiritual, é Deus que nos dá em Cristo uma completude, de nos sentirmos completos, inteiros. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mas mesmo quando tudo estiver na sua vida, meu irmão e minha irmã, mesmo quando tudo estiver faltando, mesmo quando você achar que está tudo fora do lugar, e mesmo quando você achar que está tudo quebrado, a começar por sua alma, mesmo quando você pensar que a sua alma está em fragmentos, em estilhaços, ou você falar, olha, Senhor, mas o meu coração está quebrado depois dessa separação, ou depois desse diagnóstico, ou depois dessa notícia sobre um parente, ou depois, ou agora vivendo este luto. Essa paz, irmãos e irmãs, que temos em Cristo. Sim, e é o Cristo que vai colocando mesmo tudo em seu devido lugar, porque ele vai nos restaurando e vai nos ensinando a restaurar famílias que estão perdidas longe de Deus, com lares despedaçados, no ódio, na violência, nas traições, nas invejas, nos rancores. E aí, irmãos e irmãs, eu estou falando de não apenas recebermos essa paz de Deus em Cristo, não apenas recebemos essa paz, mas também o Cristo, Jesus que nós cremos nos evangelhos, ele nos desafia, ele desafia seu povo de Cristo, povo dos evangelhos, a ser grandes transmissores dessa paz, grandes portadores dessa paz, para que cheguemos nesses lares destruídos, quebrados e possamos reconstruir, sermos instrumentos de Deus para reconstruirmos esses lares, gerando amor onde há ódio, gerando paz onde há contenda, restaurando os relacionamentos, reconciliando, assim como Cristo nos reconcilia com Deus e voltamos a ter paz por ter um relacionamento restaurado com Deus, assim também Cristo desafia você hoje, me desafia a levarmos essa paz, a restaurarmos relacionamentos, pregando a boa nova de amor, de perdão, de bondade, de reconciliação do Cristo. Que nós sejamos usados para reconstruir famílias quebradas e destruídas. Que nós sejamos usados por Cristo a trazer ao lugar, trazer de volta ao lugar
famílias, países e cidades que tudo está um caos, tudo está fora de ordem, porque no lugar da justiça há injustiça, no lugar do amor há ódio, no lugar da paz há contendas, no lugar da solidariedade existe egoísmo, ambição, individualismo. Que nós possamos sim também. O shalom tem esse sentido de nada faltando? Tem sim o sentido de uma prosperidade também material. Tem. Tem esse sentido, mas é o povo de Deus que deve ser usado para promover justiça social. Justiça social para que todos tenham trabalho, para que todos possam estudar, para que todos tenham direito a estudar, tenham direito a uma vida digna, tenham direito a ter um lar, comprar a sua própria casa, ter trabalho, pagar os seus estudos, poder ter direito à saúde, ter uma vida completa, sim, no sentido material, físico, espiritual, fisiológico, emocional, sim, mas nós devemos trabalhar por esse reino de Deus, para que esse reino seja instaurado entre os homens e que os homens possam desfrutar desse shalom, dessa paz completa, desse verbo shalem, que significa ficar inteiro, completo. Desse shalem que significa, sim, as dívidas pagas, a restituição, ter de volta aquilo que você perdeu, sim, a restauração. O que foi ali os amigos de Jó não entendiam e diziam, não, se você fosse íntegro, Jó. Lá em Jó 8,4, vou até ler novamente essa mensagem tão rica, né? O amigo de Jó, achando que ele tinha pecado, fala, mas Jó, se você for puro. Olha a tradução, João Ferreira, o que diz. Certamente logo ele despertará por ti, Deus se levantará, Deus despertará ao teu favor e restaurará a morada da tua justiça. O Deus que vem promover restauração. Eis aqui então o desafio, concluindo esse vídeo, irmãos e irmãs. Não é apenas recebermos essa paz, esse shalom. Não é apenas pensarmos em recebermos isso, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mas sim sermos grandes transmissores desse shalom, dessa completude, onde você passar, que você possa suprir a falta dos que estão ali. Que você possa suprir a falta de pão, de alimento dos que necessitam. Com a bênção que o Senhor tem dado a você. Com a bênção que o Senhor tem dado a você, você possa reconstruir os lares nos quais está tudo quebrado, está tudo destruindo. Que você possa, com a sua vida, colocar de volta ao lugar as situações, as famílias que vivem no caos, onde tudo está fora do lugar, onde era para haver companheirismo, há egoísmo, onde era para haver comunhão, há ódio, onde era para haver amor, há prática de violência, há agressões. Que sejamos grandes portadores desse shalom. Terminando, nós podemos ver as palavras do Messias, o nosso Messias, o Cristo, no Evangelho de Mateus.
nas bem-aventuranças, o Cristo vai dizer ali nas bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Assista um vídeo que temos no nosso canal só sobre isso. Mas aqui, Cristo está dizendo: bem-aventurado aqueles que fazem, aqueles que promovem, os promotores dessa paz. Os que fazem essa paz por onde passam, os que constroem e transmitem essa paz de Deus por onde passam. Que sejamos grandes receptores do Shalom de Deus. Que sejamos grandes receptores do Shalom de Cristo. Mas que sejamos também, por meio do Espírito Santo, grandes transmissores dessa paz de Deus que recebemos em Cristo. Que Deus te dê essa completude no dia de hoje, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.